Oi, gente. Meu nome é Maria Virgínia e eu sou aluna de Ciências Econômicas da Unicamp. Hoje vou mediar o webinar sobre Teoria Monetária Moderna, organizado pela Semana da Economia. A Semana da Economia busca aproximar o debate econômico da realidade das pessoas. E este ano, por causa da pandemia, ele vai ser realizado de maneira remota, por meio de podcasts, lives e webinários. Hoje, como convidadas, nós temos a professora Simone de Deus, economista, livre-docente e pesquisadora do Centro de Estudos de Relações Econômicas Internacionais da Unicamp, especialista na área de economia política, monetária e financeira. Também temos Isabela Calegari, economista formada pela GV, mestre na área de desenvolvimento econômico pela Unicamp e atual pesquisadora do Instituto de Justiça Fiscal. Recentemente, ela escreveu o artigo A Hora e a Vez da Teoria da Moeda Moderna. O objetivo do webinar de hoje é explicar o que é a teoria monetária moderna e analisar se é possível aplicá-la no Brasil. A pandemia e seus efeitos danosos para a economia e para a sociedade nos levantaram uma pergunta muito importante. O governo pode gastar mais para mitigar os efeitos dessa crise econômica? O endividamento público é necessariamente um problema que causa inflação e diminui a confiança dos investidores? Para entender o que é a MMT, que é a Teoria Monetária Moderna, vou passar a fala para a professora Simone. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar nos comentários do YouTube e no final do webinar eu faço as perguntas para elas. Pode falar, Simone. Boa tarde, todas e todos. Boa tarde, Maria Virgínia. Boa tarde, Isabela, em especial, né? Nós estamos aqui nessa sala, uma sala feminina. É um prazer especial, né, participar desse webinar com duas mulheres, tá? Queria agradecer também a organização da Semana de Economia por esse convite, pela oportunidade de debater com vocês um tema que eu considero muito relevante. E então a gente combinou que nós vamos começar, né? Eu vou fazer uma breve apresentação do que é, no meu entendimento, né, o núcleo central da teoria monetária moderna e por que, ecoando as preocupações de vocês, ela é relevante para a gente compreender a nossa realidade e procurar transformá-la, né, numa realidade melhor, que é a nossa obrigação. Tá? Eu espero, ao final da minha fala, poder responder a essas duas questões que a Maria Virgínia enunciou aqui, que são as seguintes questões: o governo pode gastar mais e o endividamento público é um problema, tá? Então, vamos ver se eu sou bem-sucedida nessa minha tentativa. Eu vou começar com o primeiro dos desafios, é conseguir compartilhar a tela. Vamos lá, vou tentar. Tá funcionando? Tá. Então, eu só coloquei aqui um título provocativo, né, para brincar com a imagem que vocês escolheram para publicizar o nosso seminário, né, que é a imagem do helicóptero, né, da moeda que cai do céu, que é uma imagem bastante popular, né, até onde eu tenho conhecimento, quem popularizou essa metáfora, né, de que a moeda, enfim, não importa exatamente como ela entra na economia, né, imagina que ela vem jogada de um helicóptero. Foi um economista muito famoso, chamado Milton Friedman, mas que eu acho que deixou muito a desejar no que tange à compreensão do efetivo papel da moeda na economia e de como realmente a moeda é criada na economia. Tá? Eu espero também ser bem-sucedida no intento de explicar para os alunos e para todos que estão nos assistindo por que essa imagem, apesar dela ter assim visualmente, né, um certo apelo, ela deveria ser extirpada das nossas mentes, né? Porque ela leva a uma compreensão, enfim, né, bastante equivocada, tá? Então, vamos lá, né? As ideias centrais da MMT,
por que a moeda não cai do céu, o que é moeda e como que ela é criada, tá? Não deu certo, vamos aqui, como é que eu vou passar os meus slides? Assim, tá. Bom, que é, então, a MMT, tá? Uma forma da gente enfrentar essa questão, né? O que é a MMT, quais são as suas ideias centrais. É claro que para discutir isso, toda a sua profundidade, nós levaríamos muito mais do que o tempo que nós temos aqui no seminário, né? Então, preciso escolher aqui alguns aspectos centrais e uma forma de apresentar para vocês. Então, eu diria que uma forma de apresentar é contrapor as ideias centrais da MMT as ideias que são mais tradicionalmente apresentadas pelos economistas relativamente às questões monetárias e macroeconômicas. Tá? Então, talvez até só uma questão preliminar. Tá? A MMT, ou Teoria Monetária Moderna, ela é uma teoria macromonetária. Tá? Ela é uma teoria macroeconômica, portanto, ela tem como objetivo explicar, né, a determinação dos agregados macroeconômicos, nível de produto, nível de renda, nível de consumo, nível de inflação, nível de emprego. Tá? E ela entende que para poder explicar os agregados macroeconômicos, a macroeconomia, né, que são os temas centrais da economia, é preciso compreender o papel que a moeda joga nessa economia e é preciso compreender o que é a moeda exatamente nessa economia. Tá? Então, isto diferencia a MMT, né, do chamado pensamento mainstream, pensamento convencional, porque a MMT ela joga luzes de uma maneira muito detalhada no funcionamento do que nós podemos chamar de arranjos monetários ou sistemas monetários, tá? Para ser um pouquinho mais clara, mais concreta. Tá? Ela joga luzes no papel que desempenham Tesouro Nacional e bancos centrais, sobretudo. Também os bancos comerciais, que também criam, né, um tipo de moeda, mas, sobretudo, no papel que desempenham tesouros nacionais e bancos centrais de todos os países, né, praticamente da totalidade das economias contemporâneas, enfim, né, no funcionamento da sua economia. Tá? Por trás deste olhar especial atento, tá, e especial sobre o funcionamento dos tesouros nacionais e bancos centrais, né, quando criam a moeda e, enfim, gerem essa criação de moeda, está também, e precisa estar sempre, né, uma determinada visão teórica, tá, de compreensão do que seja essa moeda. E aí também, diferentemente de muitas visões da economia, das visões mais amplamente dominantes da economia, a MMT coloca que a moeda não é uma coisa, uma mercadoria, tá? E nem nunca foi uma mercadoria. Tá? Então, diferentemente daquilo que aparece até hoje nos livros de economia, em grande parte dos livros de economia, né, de que no princípio, até, enfim, né, 2 séculos atrás, 3 séculos atrás, dependendo do olhar, até o século XX, com a quebra do arranjo de Bretton Woods, a moeda tinha um lastro metálico, ou ela era mercadoria, ou ela tinha um lastro metálico, etc. E aí foram criados os papéis, o papel moeda e os sistemas bancários para apenas tornar mais eficientes as transações. Não, a moeda nunca foi uma mercadoria, né? E ela não foi criada assim, se a gente olhar historicamente, cuidadosamente, como se deu a criação da moeda. Tá? Então, vamos dizer, a moeda ela é uma instituição, né? Ela foi criada sempre pelos governos ou pelo poder nas distintas formas que eles assumiram ao longo da história. Tá? E a moeda ela é
uma unidade de conta, esse é o seu papel principal, ela é um denominador comum de todos os bens e serviços e de toda a riqueza dessa economia, e ela é, como moeda soberana, ela é um passivo do governo. Tá? E ela é todo passivo, é também um ativo, né, para aquele que a recebe. Então, o governo, quando cria esta moeda, ele cria um passivo, tá? E quem recebe essa moeda do outro lado, né, o setor não governo que recebe essa moeda, por exemplo, nós, né, quando vendemos algum serviço para o governo, os funcionários públicos, as empresas, tá, que são clientes do governo, elas têm um ativo na sua mão. É isso que é a moeda. Tá? Ela é uma relação de crédito e débito, ela é o denominador, ela é a unidade de conta dessa economia, denominador comum das trocas. Ela não cai do céu, nem nunca caiu do céu. Ela é criada exatamente no momento em que o governo faz um gasto ou um pagamento. É aí que ela é criada, tá? Aqui cabe, depois a gente pode discutir isso, né? Cabe uma ressalva, eu já entro no meu segundo ponto aqui do slide, de que os alunos que já estudaram economia monetária sabem, né, que existe uma pirâmide de moeda, que no topo dessa pirâmide está aquilo que a gente chama de base monetária, né, ou reserva. Tá? Então, isso que eu estou falando, que o governo cria e só ele cria, é a base monetária, tá? O passivo monetário primário, né, dos governos. Os bancos comerciais, eles também são criadores de moeda, mas eles são criadores do M1 e não do M0. Tá? Se nós juntarmos papel moeda em poder do público, que é passivo do Banco Central, mais os depósitos à vista nos bancos comerciais, que é passivo dos bancos comerciais, a gente vai ter a totalidade dos meios de pagamento disponíveis na economia. Tá? Então, para ser bem rigoroso, a gente tem um sistema emissor de moeda que tem no topo, tá, o governo, no par Tesouro Nacional, Banco Central, e num segundo nível, os bancos comerciais, que também, quando criam moeda, não jogam moeda do céu, do helicóptero, de um balão, né, enfim, de um drone ou de qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. Né? Quando um banco cria moeda, ele cria ao conceder um empréstimo para alguém que está querendo realizar um gasto e ou fazer frente a algum compromisso de pagamento, que pode ser uma dívida. Então, sempre a moeda ela é criada como contrapartida, digamos assim, tá? De uma ação econômica. Tá? E isso importa muito, diferentemente daquilo que o Friedman nos quis fazer acreditar. Porque se a gente não entender, né, que a moeda é criada nesta relação, a gente não entende, na verdade, o que é moeda e qual é o seu papel. Tá? Bom, mas são só os economistas da MMT que sabem disso? Enfim, não. Outros economistas também sabem disso. De alguma forma, se a gente for olhar nos manuais de economia monetária, a gente vai ver, né, que isso está lá estampado. Mas eu diria que isso também é uma questão de ênfase, tá? De olhar, né? De onde é que você põe um acento. Então, por exemplo, muitos economistas keynesianos, mais recentemente, vinham se dedicando a estudar muito mais, digamos, o papel dos bancos comerciais como criadores de moeda, sem prestar tanta atenção, né, no papel dos tesouros nacionais e bancos centrais como criadores de moeda. Então, diferentemente, né, do grupo de autores keynesianos, né, que nós conhecemos como pós-keynesianos, etc., a MMT propõe, olha, em primeiro lugar, se a gente quer olhar realmente o que está acontecendo nessas economias e se a gente quer enfrentar uma questão que é uma questão crucial, que é a seguinte: qual é o limite para os gastos do governo? Até quando o governo pode ir? Esse limite é o limite dado pela arrecadação, é o limite dado pela capacidade de endividamento, etc., que são questões cruciais. Né? A MMT diz, então, a gente tem que voltar o nosso olhar para esse sistema emissor de moeda e entender exatamente qual é a moeda, quais são as restrições, etc. Tá? Bom,
acho que já passei por aqui, né? É importante a gente olhar, então, como é que esse gasto efetivamente acontece, como é que a emissão de moeda acontece como contrapartida desse gasto. Ela não vem do céu, ela está colada nessa ação de gastar, tá, do governo, e como, enfim, né, esses gastos que o governo realiza, eles impactam no nível de produto, de renda e de emprego. Tá? Bom, soberania monetária, eu botei esse título aqui, né? A soberania monetária vale também para a periferia, entre aspas, policy space. Tá? Vamos tentar chegar nesse ponto no final desse slide aqui, porque esse também é o título que vocês, de alguma maneira, escolheram para o seminário, né? Essa validade da teoria monetária moderna para uma economia periférica, que é um tema super importante, super importante, né? Que é saber o seguinte, olha, nós aqui, né? Brasil, uma economia periférica, uma economia que não emite moeda central. Nós também podemos nos valer dessas contribuições, então, que os autores da teoria monetária moderna vêm fazendo ao pensamento econômico e, de alguma forma, então, podemos nos beneficiar disso, né, e tentar fazer uma política econômica mais ativa. Tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto aqui, né, que eu queria chamar a atenção. A conclusão mais importante da MMT, tá? Depois de fazer um olhar retrospectivo para a história de longo período, né? e perceber que a moeda não é uma criação espontânea dos mercados, mas a moeda sempre é uma criação do governo, né? Mais recentemente dos estados, antes dos reis, dos imperadores, né? etc. Tá? Então, a MMT faz esse resgate histórico, faz esse olhar atento para o funcionamento das instituições modernas, e aí conclui que o emissor de moeda, né, o Estado que é emissor de moeda soberana, ele não enfrenta restrições financeiras ou fiscais. Isso é uma heresia, né? Para um economista convencional, e não, talvez mais do que para um economista convencional, para o tal de senso comum, né? Para uma ideia que se espalhou e está, enfim, grudada em todos os lugares, em todas as mentes, estampada em todos os jornais, etc., etc. Né? Que é aquela ideia que, enfim, aparece mais elaborada da seguinte forma: olha, o governo é como nós, né? Como as nossas famílias, mesmo como as nossas empresas. A gente não pode gastar mais do que a gente arrecada, né? Tudo bem, uma vez que outra, até pode ser, mas permanentemente isso não é possível, porque senão nós vamos quebrar. Né? Aí essa ideia parece apenas um pouquinho mais sofisticada da seguinte forma: bom, esse governo pode não quebrar, mas se ele não quebrar, pelo menos ele vai inflacionar loucamente essa economia. Porque esse excesso de moeda, né, ele vai produzir uma inflação. E o que a MMT está dizendo é não e não. Né? Não vai quebrar. E sobre a inflação, temos que ter um olhar um pouco mais sofisticado, né? Acerca dos motivos pelos quais uma economia pode estar num período inflacionário. Certamente, uma concepção de moeda, mercadoria, né? Enfim, cujo corolário é a simples ideia de que, estando em excesso, ela vai ser desvalorizada, né? Como uma outra mercadoria qualquer, que quando tem oferta demais, o preço dela cai. Né? Então, se tiver moeda demais, se o governo gastar demais, emitir muita moeda, ela vai se desvalorizar. Né? O preço relativo dela, né, comparado com as outras mercadorias, ele vai cair. Isso também não confere. Por quê? Porque a moeda não é uma mercadoria que o governo joga em excesso lá do céu. Né?
Então, bom, então nós precisamos olhar para isso mais atentamente, né? Governos não têm restrição financeira ou restrição fiscal, né? O que significa dizer que o governo não é financiado pelos impostos. Tá? O governo não é financiado pelos impostos e nem tampouco pelo seu endividamento. Tá? O governo é financiado imediatamente quando ele gasta, ele se autofinancia. E é só o governo que faz isso. Ou só os governos emissores de moeda soberana, entre os quais estamos nós, o Brasil, né? E praticamente a totalidade dos países do mundo, eles têm essa prerrogativa relativamente a todos os outros agentes da economia, de que, ao gastar, eles automaticamente estão se financiando. Puxa, mas só o governo pode isso? Sim, só o governo pode isso e muitas outras coisas só o governo pode fazer, né? É só o governo que pode, enfim, enviar projetos de lei, é só o governo que pode, né, nas suas diversas entidades, nos dar a voz de prisão, é só o governo que pode proibir aquilo, enfim. Né? Nós vivemos sob uma institucionalidade, né, jurídico, normativa, etc., que confere, né, ao governo prerrogativas que as outras, enfim, pessoas dessa economia, físicas e jurídicas e outras instituições não têm. Tá? E esta é mais uma delas. Tá? Mas por que as pessoas aceitam essa moeda que o governo emite? Né? Por que elas não se rebelam contra essa moeda? Porque elas precisam dessa moeda, primariamente para pagar uma dívida que todos têm que pagar com o governo, que são os tributos. Né? Então, aqui tem uma ideia importante, que é uma ideia que a MMT incorporou, mas que, como muitas das outras ideias que estão na MMT, ela é uma ideia que, enfim, né, ela já tinha sido trazida à luz no pensamento econômico. A MMT, de certa forma, organiza um conjunto dessas ideias, né, e vai adicionando alguns outros elementos. Então, essa ideia de que a moeda é uma criatura do Estado, tá? E de que o dinheiro é um dinheiro dirigido pelos tributos, é uma moeda tax-driven money, né? É tax-driven money. Os agentes, eles não podem fugir dessa moeda porque eles têm que pagar tributos nessa moeda. Então, vejam que isso inverte o sentido convencional de raciocínio, né? De que o governo é que precisa dos tributos que as pessoas pagam, pessoas físicas e jurídicas pagam para se financiar. Né? Essa ideia, ela diz o contrário. Na verdade, são as pessoas que precisam da moeda que o governo emite, né, para pagar uma dívida que esse próprio governo impõe sobre elas. Tá? E aí, logicamente, mesmo historicamente, né, essas pessoas elas só podem pagar esse tributo nessa moeda se ela primeiro tiver sido emitida ou criada. Né? Ninguém pode pagar algo numa coisa bem entre aspas, tá? Que ele não tenha. Né? Então, como é que os agentes vão pagar os tributos em moeda se eles não têm moeda, se o governo nunca emitiu essa moeda? Né? Se você for voltar para o ponto zero, logicamente, né, dessa historinha, digamos assim, o gasto do governo e a emissão de moeda precede os tributos. Tá? Então, qual é o papel dos tributos aí? O papel dos tributos é, num primeiro momento, ou num primeiro nível de analítico, depois a gente pode discutir isso melhor, o de destruir moeda. O gasto do governo cria moeda e a tributação destrói a moeda. Quando o governo recolhe os tributos, ele destrói a moeda. Tá? E aí os alunos que já fizeram o curso de economia monetária, qualquer um, né, que se debruce aí sobre as contas do Banco Central, eles vão ver que esses são fatores de expansão da base monetária e de destruição da base monetária. E é exatamente assim, né, que isso aparece na contabilidade do Tesouro Nacional e do Banco Central. Quando é que moeda ou base monetária é criada? Quando o governo gasta. Quando é que moeda ou base monetária é destruída? Né? Nos momentos em que há recolhimento de impostos. Tá? Segundo ponto, já toquei nisso, mas vou explorar um pouco mais essa ideia. Então, é o seguinte, o que vale é
para nós e o que vale para as empresas não vale para os governos, né? As pessoas podem, se esse é um grande medo, podemos deixar de lado, né? Isso não vai acontecer, tá? Porque realmente trata-se de coisas muito diferentes. Comportamento macroeconômico, né? Ele não se dá espelhando, digamos, o comportamento microeconômico, tá? Bom, mas agora vamos chegar, então, nas economias periféricas, né? Mas para a gente chegar na resposta das economias periféricas, eu preciso desenvolver um outro raciocínio aqui, tá? O que eu falei até agora é um pouco de teoria, né? Um pouco de descrição, tá? Mas eu não cheguei ainda a avançar na questão das políticas, ou seja, né, o que a partir da incorporação das ideias da teoria monetária moderna, né, quando ela tenta descrever, analisar e descrever como se dá a criação da moeda, né, como se dá a destruição da moeda, tá? Então, tendo incorporado isso, e tendo, digamos, sido colocado no seu devido lugar, né, essa questão da diferença do governo relativamente às outras entidades, isso naturalmente, me parece, tá, tende a colocar um outro olhar sobre essa questão do déficit público, né? O terrível déficit público, esse que está aí sempre à nossa espreita, vai acabar com o país, nós vamos quebrar, né? Nós vamos ser inviáveis, etc., etc., vamos reduzir os gastos, etc., né? Se eu já tenho um outro olhar sobre o que é a moeda, né? Se eu já tenho um outro olhar sobre o papel dos tributos, por que nós precisamos dos tributos, etc., eu já posso ter um outro olhar sobre o déficit público, né? Eu posso dizer, olha, déficit não necessariamente é uma coisa ruim, né? Ele não é necessariamente uma coisa ruim, né? Eu não vou julgar, em princípio, se um déficit é bom ou ruim em si. O resultado deficitário para o governo, ou o resultado superavitário para o governo, em si, ele não tem nenhum significado, tá? Simplesmente porque o governo não quebra, diferente do que acontece com outros agentes. Ah, mas se o governo, se eu tiver acabado o dinheiro da arrecadação? Não, veja bem, o governo ele só não irá emitir mais moeda para fazer os gastos que ele delibere se por acaso o Congresso Nacional impedir. Se tiver uma norma, um conjunto de normas que impeça isso. Isso pode acontecer. Você pode amarrar suas próprias mãos, né? Como está dito aqui. Mas não há nenhuma razão econômica para que isso aconteça. Pelo contrário. Então, vou voltar para essa questão da periferia, né? Ah, tudo bem, vamos admitir, então, que um governo como o japonês pode ter déficit, e tanto déficit que ele, por exemplo, tem uma relação dívida-PIB hoje de mais de 250% do PIB. Nossa, é mesmo? Não sabia disso, mas tudo bem. Mas ele é o Japão, né? Puxa, ficamos sabendo agora também que a Alemanha está fazendo um extraordinário plano de recuperação pós-pandemia que vai reconverter a sua matriz energética para uma matriz não poluente, etc., etc. Puxa, isso provavelmente vai exigir muito gasto, né, do governo alemão. Puxa, mas eles são Alemanha, né? Países líderes da zona do euro, etc., etc. Mas nós somos o Brasil, né? Uma economia periférica. Nós não podemos fazer isso. Por que nós não podemos fazer isso? Né? Eu pergunto, por que nós não podemos fazer isso? Nós vivemos numa economia de câmbio flexível, né? O nosso regime de câmbio é câmbio flexível. Mais especificamente falando, nós vivemos numa economia de flutuação suja, tá? Não só nós, todos os países que adotam o regime de câmbio flexível, eles têm um regime de câmbio de flutuação suja, tá? O que significa que o nosso Banco Central ele não tem nenhum compromisso com defender uma taxa de câmbio. E a gente vê isso, a gente observa isso, né? A nossa taxa de câmbio ela flutua,
enfim, já teve quase, né, R$ 6 por dólar em algum momento desse ano, agora recuou um pouco, né, então ela valoriza, desvaloriza, etc., né, a depender de muitos fatores, né, a situação do mercado externo, um aumento da preferência pela liquidez, né, da insegurança dos agentes, a situação da nossa balança de transações correntes, etc. Mas o nosso Banco Central, ele não tem nenhum compromisso de defender uma taxa de câmbio. O compromisso do nosso Banco Central é com a taxa de juros de curto prazo. Ah, mas veja bem, o mercado pode ficar muito apavorado se a gente tiver um déficit fiscal que saia do controle. E aí, né, pode abandonar, os capitais internacionais podem abandonar o país. Eu diria, em primeiro lugar, tudo mais constante, né? Se a gente não fizer nenhuma modificação aí na questão dos controles de capitais, etc. Isso, no primeiro momento, pode causar, sim, né, uma instabilidade maior do nosso câmbio. Né? Duas coisas. O Banco Central ele pode, né, e é uma das funções do Banco Central, tentar minimizar a instabilidade do câmbio. Pode fazer isso. Né? E isso é diferente de defender um câmbio fixo. Tá? E a outra coisa é, até um certo ponto, né, os agentes poderão fazer isso, mas a taxa de câmbio ela pode levar a um overshooting tão grande que isso também se torna desinteressante para os investidores internacionais. Tá? O próprio movimento do câmbio vai se tornar desvantajoso para essas operações especulativas, e aí voltaria a ser vantajoso, na verdade, entrar no Brasil. Nada disso é desejável, claro que não. Né? Instabilidade cambial excessiva não traz nenhum benefício. Mas eu só estou chamando atenção para o fato de que, uma vez que nós não temos mais um regime de câmbio fixo, a gente ganhou, tá, aquilo que o professor Randall Wray chama de, né, que é uma das referências nesse debate, chama de policy space. Tá? Nós, na periferia, também temos policy space para operar uma política fiscal mais expansionista, sim. Tá? Talvez o nosso policy space seja menor que o policy space das economias centrais, porque elas não têm restrição externa. Né? Elas emitem uma moeda que é uma moeda conversível internacionalmente. Não é o nosso caso. Tá? Nós estaremos sujeitos a um pouco mais de tensão, mas eu acredito que temos como operar isso também. Tá? Maria Virgínia, se eu já estivesse me prolongando demais, você me avisa. Bom, aqui só um pequeno lembrete, né? No, digamos, modelo macroeconômico da MMT, ou este modelo macroeconômico da MMT é um modelo keynesiano, né? É um modelo no qual se compreende o funcionamento da economia a partir do movimento dos gastos. Tá? Então, é o gasto que determina a renda. Né? O gasto é que determina o nível de produto. E quais são os gastos, né, no agregado macroeconômico que existem numa economia? São os gastos do governo, né? Os gastos da família, que são os gastos de consumo, e o gasto das empresas de investimento. Tá? Para a gente entender, né, como essa economia como um todo funciona, a gente tem que olhar o comportamento dos gastos do setor governo, né, do setor não governo da família, que é composto por empresas e famílias. E se eu for olhar para essa economia na sua relação com o resto do mundo, eu tenho que também entender como é que se dão essas relações de gasto, né, do resto do mundo com o nosso país e do nosso país com o resto do mundo. Tá? Então, para entender o funcionamento da economia, a gente tem que observar como estão gastando famílias, empresas, governos e o resto do mundo. Tá? E vejam, né, uma coisa interessante, que foi mais um elemento que a MMT agregou, digamos, né, no seu conjunto teórico, essa ideia de que
se você olhar para os diferentes setores dessa economia, né, você vai ver que se essa economia tem setor privado, vamos esquecer temporariamente o resto do mundo, né? Se ela tem governo e setor privado, é impossível, logicamente, que os dois setores estejam em superávit ao mesmo tempo. Né? Se um setor está em superávit, o outro está em déficit. Né? E agora eu vou dizer o óbvio, mas vou dizer, se o outro setor está em déficit, né, o um está em superávit. É necessariamente assim. Né? Se nós formos olhar para o comportamento das economias no mundo inteiro, ele é necessariamente assim. Então, essa ideia, né, de que o déficit é necessariamente uma coisa ruim, o déficit público é uma coisa ruim, a gente poderia imediatamente rebater com a seguinte proposição. Mas você sabia que a contrapartida necessária do déficit público é o superávit do setor privado? Né? E que se o setor privado estiver em déficit, então o setor governo estará em superávit? Isso em si é ruim ou é bom? Né? Isso torna, eu diria, um pouco mais complexo, tá? Um pouco mais sofisticado esse raciocínio, que, em geral, tende a se apavorar, né, com a ideia do déficit. Tá? Então, se eu olho para a economia como um todo, numa economia fechada, setor governo, setor não governo, tá? Se um está em superávit, o outro está em déficit. Se o setor público ou o setor governo estiver em superávit, o setor privado está em déficit. Se o setor governo estiver em déficit, o setor privado está em superávit. Ok. Ok. Né? Não é nada inerentemente bom ou ruim nisso. Tá? Quando um setor ele acumula déficit, ele incorre em déficit sucessivamente, né? Ele vai acumulando uma dívida. A dívida ela não é nada mais, né, de que o acúmulo de sucessivos déficits. E essa dívida vai ficar na mão de quem? Vai ficar na mão, se ela for uma dívida do governo, ela vai ficar na mão do setor privado como um ativo ou como uma riqueza do setor privado. Né? Então, o que é o déficit público? Ele é uma riqueza do setor privado. Ele é um ativo do setor privado. Né? A dívida pública ela está na mão de quem? Ela está na mão do setor privado. É isso. Né? Talvez isso, compreendido isso, claro, essa mensagem que eu estou passando telegraficamente, talvez não seja possível compreendê-la tão rapidamente, mas, enfim, ela serve para talvez abrir um pouco, né, alguns horizontes de pensamento e as pessoas entenderem que tem aí uma interconexão, né, entre os diferentes setores da economia. Tá? Não, acho que isso não na verdade, tão importante. Tá, agora um ponto importante. Tá? Quando eu falei há poucos minutos atrás, que um déficit ou um superávit do setor público, eles não são em si nem bons nem ruins, tá? Não são ruins porque nós já afastamos, de acordo com a visão da MMT, né, os temores de que a economia, de que o governo vai quebrar, de que o país vai quebrar, né? Já afastamos isso. E afastamos, em princípio, a ideia de que todo déficit ele é igual à inflação, tá? Então eu digo, ele não é ruim em si, tá? Mas ele é ruim ou bom, eu posso dizer que ele é bom ou ruim relativamente a quê? Relativamente aos resultados que essa economia tem no que diz respeito ao seu crescimento e à sua geração de emprego. E a inflação, é isso que importa. Tá? Então, eu posso julgar o resultado do governo, né? Eu, como analista, como economista, tá? Posso olhar o resultado do governo, né? E olhá-lo e contrastá-lo com outros indicadores da economia e vou dizer, por exemplo, este déficit, apesar dele ser superior ao déficit do ano passado e mesmo superior ao déficit de 2 anos atrás, ele é insuficiente.
Ele é insuficiente, por quê? Porque essa economia está com baixo crescimento e alto desemprego. E a inflação controlada. Então, não é o déficit em si que é bom ou ruim, né? É o déficit ou o superávit, ou seja, o resultado do governo, né, comparado com o resultado da economia, que vai me dizer se ele é bom, se é ruim, se é suficiente, se é insuficiente. Né? Então, nós chegamos, por exemplo, a uma proposição que enfim, né, assustadora para muitos economistas, que é a seguinte: um déficit público ele pode ser grande, né? A dívida pública ela pode ser grande, digamos, ela pode ser mais que 100% do PIB, meu Deus, né? Número assim é muito assustador, mas ela pode ser insuficiente. Por quê? Porque a economia está crescendo pouco. E se você tem 20% de desemprego, claro que agora eu, né, extrapolei, mas ainda que a gente possa chegar lá, depois dessa pandemia, tá? Eu vou dizer, olha, esse déficit é insuficiente, né? E ele está sendo insuficiente porque o setor privado está gastando pouco, né? Mas, enfim, então, este último elemento, tá, que a MMT incorpora é a chamada abordagem das finanças funcionais. Eu não devo analisar a situação fiscal do governo a partir dos indicadores fiscais em si, né? A situação do governo ela tem que ser analisada a partir dos resultados da economia, tá? Acho que é isso. A gente pode depois continuar nas perguntas e respostas. É isso, obrigada. Obrigada, Simone, pela fala, para tentar iniciar o debate sobre o que é MMT, dar uma base, porque aqui eu separei algumas perguntas para a Isabela responder, que são justamente de uma visão mais crítica da MMT, que seriam os receios que eles têm em relação a aplicar a MMT no Brasil. Então, eu separei 6 perguntas para a Isabela, daí eu vou ler aqui, e aí para a Isabela responder. A primeira é: o aumento do gasto do governo não causaria um crowding out do investimento privado? Agora acho que boa tarde, primeiramente, né? Obrigada, Virgínia. Obrigada, Semana da Economia, professora Simone. Bom, a questão do crowding out, né? Que é a tua primeira pergunta. Essa ideia do crowding out, ela pode derivar de duas argumentações, né? Tanto da síntese neoclássica quanto do novo consenso. E ambas essas argumentações, elas têm essa noção que é muito própria da ortodoxia, né? De uma análise que é estática, né? Que ela traça a curva de oferta e demanda e faz uma análise estática. Então, por exemplo, na síntese neoclássica, a ideia é de que a taxa de juros vem do cruzamento de demanda por fundos emprestáveis e a oferta, né, desses fundos. E isso determina, então, uma taxa de juros. Se você aumenta o gasto do governo, necessariamente você precisa de mais fundos, o governo necessitaria tomar emprestado isso, e isso ocasiona um aumento da taxa de juros. Então, é como se você daí trocasse. É como se você tivesse um bolo finito, né, de recursos, e aí o governo gasta mais, aumenta a taxa de juros, o setor privado gasta menos. Então, você troca um pelo outro. Na visão do novo consenso, que é um consenso autodeclarado, né, pela ortodoxia, até onde eu sei, e aí eles chamam de consenso, síntese, enfim. Mas na visão do novo consenso, a ideia já é de que a taxa de juros é exógena, né, é determinada pelo Banco Central, no entanto, existe a neutralidade da moeda. Então, assim, tudo que você jogar, emitir de moeda e tal, vai virar pressão, né, de uma pressão artificial que vai ocasionar a inflação.
E aí, por conta dessa inflação, você vai ter que aumentar a taxa de juros, o Banco Central. E aí, novamente, você tem esse efeito de troca de gasto em investimento público por investimento privado, né? Na verdade, cai o investimento privado por conta do aumento do gasto público. E aí, é uma das coisas mais disruptivas que eu vejo, assim, da MMT, né, ou da teoria da moeda moderna, que ela mostra exatamente o contrário. E eu acho que isso é muito comprovado com o que a gente está vendo hoje, né? Na verdade, os governos, não só do Brasil, mas do mundo, vêm ampliando dívida. Aqui no Brasil é proibido fazer emissão direta, mas em outros locais está fazendo emissão. E, na verdade, as taxas de juros estão caindo. E aqui no Brasil também, recentemente, quando você tem uma diminuição do investimento e do gasto público, você também continua seguindo isso é seguido por uma diminuição também do investimento privado. Então, tudo isso eu acho que corrobora muito a visão pós-keynesiana e pós-keynesiana da teoria da moeda moderna, que, na verdade, diz o inverso da síntese neoclássica, do novo consenso e da ortodoxia, de que se você aumenta a quantidade de moeda e de títulos, na verdade, a taxa de juros cai. E também a questão do investimento, ela não é simplesmente uma derivação imediata da taxa de juros, porque Keynes já dizia isso, e eu acho que também é muito o que a gente está vendo agora. Apesar de uma baixa histórica da taxa de juros, mundialmente também, não é isso que determina investimento diretamente. Isso é uma pré-condição, né? Mas o investimento do setor privado, ele é muito condicionado à demanda agregada. E aí, nesse sentido, vem também uma contribuição de Keynes e da MMT, que são os componentes autônomos da demanda agregada, né? Se você tem como a professora Simone falou, se você tem uma economia, supondo setor privado e setor público, né? Vamos deixar de fora o setor externo. O setor externo é também uma fonte autônoma, mas no Brasil, por exemplo, ele representa acho que 12%, algo assim, da demanda agregada em 2018. Então, ele é muito pouco para um país grande se basear nisso. Então, de fontes autônomas de demanda agregada, a gente tem o setor público e, às vezes, se considera também construção civil e bens de consumo duráveis, mas tudo isso também se correlaciona muito com a estabilidade da renda, com o mercado de trabalho que está, né, avançando, e aí você vai fazer investimentos imobiliários ou comprar bens duráveis. Mas o consumo do setor privado, tanto de máquinas, né, que a demanda dos produtores e a demanda por consumo, ela necessita, na verdade, de uma expectativa de que a demanda uma expectativa favorável, né, do mercado, não apenas de taxas de juros baixas. E aí, emendando, não sei se você quer falar depois, mas a questão da pandemia agora, né, ela está sendo tratada pela equipe econômica e pelo Guedes como se fosse uma mera recessão normal, onde você pode ter esse impulsionamento por meio de taxa de juros. E eu acho que o Keynes também já colaborou muito nesse sentido de dizer que a taxa de juros ela é muito boa para frear uma demanda expansiva, né, que está em excesso, mas ela não tem condição de, às vezes, estimular a economia, porque você necessita, na verdade, de uma perspectiva favorável, né? Quando a gente está com uma incerteza muito grande como agora, e para além das questões muito específicas da pandemia, na verdade, as pessoas não podem, grande parte das pessoas não tem condição de se isolar, enfim, e as pessoas estão sendo demitidas, é todo um outro contexto, e eu acho que estão sendo tomadas medidas monetárias muito por uma questão política,
que talvez a gente possa entrar depois nesse aspecto, mas essa questão do crowding out, no fim, esse argumento, ele é muito político. Ele diz, na verdade, que o setor público tem que meio que se abster, né, da intervenção, porque, na verdade, ele está tomando o lugar do setor privado. E aí, as prescrições da ortodoxia são sempre muito no sentido de estímulos monetários, de política monetária, né? Você, na verdade, diminui o tamanho do Estado, você corta gastos, você demoniza a política fiscal e você impulsiona ou tenta impulsionar tudo por meio de política monetária. Eu vivi muito essa lógica, assim, né? Eu aprendi por meio dessa lógica, porque eu fiz uma faculdade bem ortodoxa. Então, para mim, a teoria da moeda moderna é muito... Apesar de parecer, depois que você começa a ler, você fala, nossa, sim, realmente é isso, uma questão de lógica. Para mim, ela é, na verdade, explicativa de como funciona realmente a economia monetária nas economias modernas. Mas ela acaba sendo disruptiva, porque você fala assim, então é tudo o contrário do que a gente aprendeu, né? E eu acho que desde 2008 e agora com a pandemia, isso está sendo meio que inevitável, assim, de falar sobre isso, né? Porque está ficando bastante visível esses movimentos. Tá. Pode partir para a segunda pergunta? Acho que sim. Não sei se a Simone tem algum comentário. Não, acho que foi perfeito. Todos os pontos eu concordo com você. Então, a segunda pergunta é assim: por que os ortodoxos insistem no controle da dívida nos países periféricos? Sim, então, aí acho que a gente entra nessa questão política, né, que eu estava comentando. Existe essa ideia de que a dívida, ela vai, se você expandir, ela gera um aumento necessário da taxa de juros, tanto por esses caminhos todos aí que eles argumentam, né? Seja porque você precisa pedir mais emprestado do setor privado, então, teoricamente, eles pedem um prêmio de risco maior, ou por essa ideia de que você vai dar default, ou ainda por uma ideia que eu acho mais maluca ainda, que está muito presente nos trabalhos do Alesina, que é o cara que é responsável aí por essa ideia perversa de contração fiscal expansionista, e o grande arquiteto aí das políticas recentes, né, de ajuste fiscal e austeridade. A ideia que ele coloca é de que quando você expande gastos públicos, o setor privado, as pessoas, os agentes, eles têm uma ideia uma expectativa de aumento futuro de impostos. Logo, você não vai investir nem consumir, você já de antemão vai se resguardar, porque você sabe que vai ter mais impostos no futuro. Enfim, eu até escrevi outro dia sobre isso, porque eu acho essa a ideia mais maluca de todas, porque ao longo da minha graduação e com os colegas ortodoxos, todos com que vocês perguntarem, né, quando a gente pergunta, eles sempre falam que, não, isso daí, essas coisas de orçamento, de distribuição orçamentária e as regras orçamentárias são coisas muito técnicas, e, portanto, o público tem que ficar alijado desse debate, né? Todos são muito contra as ideias, por exemplo, de orçamento participativo, qualquer coisa nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, se defende uma ideia de que as pessoas estão o tempo inteiro formando expectativas, olhando para déficits do governo, coisas que, assim, ninguém que não é economista fica, de fato, olhando para isso. E as pessoas estão constantemente olhando para isso e fazendo cálculos futuros de que isso vai impactar na taxa de imposto.
Sendo que, assim, primeiro que isso só vai impactar em imposto justamente por essa ideia de que você tem que financiar déficits. Então, isso é uma ideia autoimposta, isso não é uma lei da física, né? De que você fez gasto e vai ter que cobrir com imposto. E, para além disso, você daí acha que as pessoas são super qualificadas e estão o tempo inteiro fazendo cálculos complexos de expectativas de aumento futuro de imposto. Então, bom, tudo isso para dizer que esse controle da dívida, eu acho que a insistência disso, ela é totalmente política, porque não existe, de fato, esse risco de default, né? E isso a teoria da moeda moderna explica bem, como a professora Simone colocou. Não existe um argumento lógico, uma razão lógica de por que um país daria default na sua própria moeda. Existe, sim, essa pressão política, né, para que se façam reformas liberalizantes, para que se diminua déficit, diminua dívida. E aí veio essa coisa, né, com a crise de 2008, isso também ficou um pouco estranho, porque todo mundo dizia que não, se você emitir moeda, ou se você constantemente aumentar a dívida, isso provoca inflação. E a gente e também vai ocasionar o aumento da taxa de juros. E aí, desde a crise de 2008, tudo bem que isso foi nos países centrais, mas a gente vem vendo o contrário. E aí, como isso ficou muito estranho dentro do arcabouço teórico da ortodoxia, eles passaram a falar dessa questão da dívida. Então, você abriu mão de dizer que, na verdade, a expansão da base monetária causava inflação e começou a dizer que, não, na verdade, a dívida sobre PIB, ela não pode passar de tantos por cento. Nessa onda entra o Alesina, né, que falava já de que você tinha que fazer ajustes fiscais e que isso... E aí ele ficava vendo se era melhor fazer pelo lado da receita ou pelo lado da despesa, sempre focando muito na despesa, e ele veio com essa ideia de contração fiscal expansionista. Então, eu acho que essa ideia de que os países periféricos têm que fazer controle da dívida, na verdade, é um projeto de readequação do conflito distributivo. Ele não tem a ver com dívida e com indicadores fiscais ou macroeconômicos. Mesmo porque a gente vê também que, principalmente em momentos de queda, né, quando você tenta fazer algum ajuste contracionista, ele tende a piorar os indicadores fiscais, como a gente está vendo agora. Então, não é uma questão macroeconômica e fiscal. É uma questão de disciplina do conflito distributivo, eu vejo, assim, né? Primeiro porque você acessa esses fundos públicos que ainda existem, e aí você passa a privatizar, né? Então, a taxa de lucro que estava um pouco exprimida aqui no Brasil, por exemplo, né? Existia um conflito grande ali em 2013, você teve um recorde de greves, né? Por conta de aumento do salário mínimo, valorização do salário, principalmente nos serviços, e isso começou a incomodar muito. Então, você pressiona por reformas liberalizantes. Aí a Dilma tenta fazer as isenções, você piora as receitas, daí você tem esse quadro ruim que a gente teve, essa piora fiscal que a gente teve, não foi por conta da gastança, que nem o pessoal diz, né? Foi por conta de uma piora das receitas. E aí você começa a pressionar por reformas, porque aí você diz que essa piora, por mais que a gente soubesse que ela era conjuntural e que ela se devia a uma queda de receitas, e que, na verdade, a melhor forma de contrapor, de melhorar fiscalmente era estimular a economia, aí vem todo esse discurso neoliberal de que, na verdade, a economia estava ruim e o investimento não estava sendo feito e as taxas de juros não poderiam ser baixadas por conta dos gastos.
Então, a partir disso, desse discurso, ele tem essa finalidade de acessar o que você tinha de público ainda na economia e começar a ter rendas privadas por meio disso, e para além disso, de diminuir esse conflito entre salários e lucro, né? Porque aí você se regulamenta e tal. E aí bom, isso veio no pacote, né? Reforma trabalhista, reforma da Previdência, etc. Então, eu acho que é uma medida disciplinar, assim, essa coisa de controlar a dívida. A professora Simone quer falar? Posso falar, Maria Virgínia? Claro. Então, já que vocês me permitem, eu queria também fazer algumas considerações sobre esse ponto, né? Eu acho que a Isabela, ela trabalhou super bem essa ideia de que tem um elemento político inarredável, né, de toda essa discussão, assim como de todas as discussões da economia, né? A economia não é uma ciência natural, né? Não é uma ciência exata, ela é uma ciência social, tá? Então, de fato, acho que tem muitos interesses em jogo aí. Mas eu talvez pelo vício de professora, eu gosto também do benefício da dúvida, digamos assim, e também sou levada a crer que há muito desconhecimento, né, de muitas pessoas, não só de economistas ortodoxos, mas mesmo de economistas heterodoxos, né, da população em geral, das pessoas que, enfim, acompanham o noticiário e que, às vezes, têm até uma visão de mundo mais progressista, que também se preocupam com isso porque desconhecem, né, o verdadeiro funcionamento da economia, por assim dizer. Tá? E nessa questão da dívida dos países periféricos, eu acho que tem um elemento que se coloca, às vezes, que é uma confusão entre o que é a dívida pública denominada em moeda nacional e o que é a dívida externa, né? Então, por exemplo, no caso do Brasil, né, o Brasil ele emite a sua dívida pública denominada em reais. Essa dívida ela é na sua grande parcela, mais de 95% da dívida pública brasileira, ela é detida por residentes no Brasil. Tá? Então, por exemplo, que a situação do Brasil em nada se compara com a situação da Argentina, né, que está vivendo agora, que tem uma dívida que é uma dívida que está atrelada ao dólar. Nós não temos isso. Né? Quando o país se coloca nessa situação, não emite dívida na sua própria moeda ou faz algum tipo de vinculação dessa dívida com uma moeda internacional, ele perde aquilo que nos termos da MMT, ela chama de soberania monetária, ele vai perdendo a soberania monetária. Tá? Mas nós, no Brasil, temos soberania monetária, nós temos a nossa dívida emitida, denominada na nossa própria moeda, portanto, nós fazemos a gestão da nossa própria dívida. É diferente, tá? Por exemplo, do caso da Argentina. Enfim, né? Endividamento interno público é uma coisa, endividamento externo é outra coisa, e daí também precisa olhar se esse endividamento é de quem, né? Se ele é dos agentes privados, se ele é do setor público, de quais esferas do setor público, né? As pessoas às vezes colapsam todas essas dimensões e isso causa um temor. Não é dívida, tal, já quebrou, olha aqui, olha o que está acontecendo com o nosso país aqui do lado, vamos para o mesmo caminho. Não, são coisas completamente diferentes. Sim, enfim, vou terminar as questões aqui que eu tinha separado, para depois ir nas perguntas que o pessoal está fazendo. Mas uma era justamente essa questão da diferença da dívida em moeda estrangeira e moeda interna, então acho que já... Mas a 3 a emissão de moeda em um país periférico como o Brasil não causaria desvalorização cambial? Sim, então, essa é uma das principais restrições, eu acho, né, que a gente tem, porque o pessoal, quando você fala de MMT,
eles falam assim, mas então impressão de dinheiro sem limites, e a gente sabe que não é isso, né? Você dizer que o governo pode sempre se autofinanciar não quer dizer que isso tenha, que isso Não quer não dizer que tenha. ele deva fazer isso, né, Isabela? Exato. Eu acho que quando a gente fala MMT, as pessoas automaticamente atrelam a emissão. E a gente não está dizendo isso, está dizendo que ele pode se autofinanciar, mas isso, obviamente, tem custos, limites e impactos, né? E eu acho que essa questão externa do câmbio é uma das principais restrições, mas eu acho que isso vem sendo bem, talvez já até bastante incorporado e bastante trabalhado, porque as críticas que eu vejo com relação a isso, elas vêm bastante dos próprios pós-keynesianos, né? Como, por exemplo, a Daniela Prates, o Bruno De Conte, aí da Unicamp mesmo, né? Que já escreveram a respeito disso. Então, é lógico que existe esse risco de você emitir moeda e causar uma desvalorização e isso se reverter em inflação e daí em problemas, né? Em uma escalada cambial e inflacionária. No entanto, eu vejo que isso também é usado como argumento por parte dos ortodoxos, ou uma tentativa de argumentar em prol da austeridade. E, na verdade, essa questão da hierarquia de moedas, né, nos países periféricos, como a gente não tem, a gente vai falar disso mais para frente, eu acho, né, mas como a gente não está no topo assim da hierarquia, teoricamente a gente paga um prêmio, né, a gente tem que pagar um juros maior. Isso não significa necessariamente implantar medidas de austeridade. Você, na verdade, está um pouco constrangido, como a Simone falou, você não tem a soberania plena, né? Você não tem toda uma manobra, uma margem de manobra total. Mas a gente tem bastante margem de manobra e agora, por exemplo, no último ano, a gente teve uma escalada cambial gigantesca sem fazer emissão monetária, né? Na verdade, a gente teve isso por conta dos juros. Então, e por conta da incerteza, né, do governo e tal, mas essa queda nos juros, ela é sempre um problema para os países periféricos. E os juros são determinados exogenamente, independente de emissão. Então, não vejo isso como atrelado a um problema do entendimento da MMT. Pelo contrário, porque, na verdade, esse é um dos principais pontos que devem ser olhados, justamente porque existe esse entendimento de que um dos principais meios de provocar inflação e um dos principais transmissores de inflação no Brasil é o câmbio, e não a demanda, historicamente, né? Como a ortodoxia fala, que é sempre como se fosse sempre uma inflação de demanda. E a gente sabe que, na verdade, está muito mais atrelado a custos, esse conflito distributivo e a transmissão por meio do câmbio. Tem até um trabalho recente do pessoal da UFRJ, acho que é do Pincus Feld e da Carolina Jorge, que fazem essa análise da evolução da inflação brasileira e mostram que está muito mais atrelado a custos e câmbio. Então, sim, existe esse risco, né? Mas eu acho que a gente já está passando por ele. E aí que vem outro ponto que eu acho muito interessante da MMT. Na verdade, como que a gente pode se blindar de possíveis efeitos nocivos, né? De expansão da base monetária, de dívida. A gente tem que aliar isso a um fortalecimento da complexidade produtiva, né? Eu acho que sem isso, com ou sem emissão, a gente está fadado a ser o projeto Brasil fazendão, soja e cassino, né? Tipo, se não tem taxa de juros, vai ser tudo
A gente vai ficar cada vez mais refém de agronegócio. Antes eram esses movimentos especulativos de taxa de juros, agora é agronegócio. Então, assim, na verdade, a gente necessita, com ou sem emissão de moeda e de dívida, aumentar nossa complexidade industrial. E não só por conta de inflação, mas por conta do que a gente está vendo agora na pandemia, por exemplo, né? A gente fica refém de coisas básicas, assim, né? A gente não tem possibilidade de produzir coisas necessárias para a saúde, né? Respiradores, medicamentos. Essa dependência do agronegócio também ela não auxilia em nada o abastecimento interno, e muito menos a distribuição de alimentos, por exemplo. A gente está cada vez mais refém monetariamente do agronegócio, né? Refém no sentido político e do poder deles e da balança comercial. Mas em questões de abastecimento, nem isso isso não se correlaciona, né? Muito provavelmente a gente vai ter um aumento da fome por conta da pandemia e por conta dos efeitos econômicos, e o agronegócio ele vai ter safra recorde esse ano, está projetado isso. Então, assim, isso para dizer que a gente precisa aliar mais a questão da política monetária com um projeto de desenvolvimento e a política fiscal. E eu acho que a teoria da moeda moderna, ela consegue também encaixar muito bem essas questões. Porque quando a gente estuda por meio desse paradigma da ortodoxia, tudo isso fica muito separado, né? Assim, política monetária visa controlar a inflação, a política fiscal, você junta ali na ISLM e tal, mas não existe essa ideia de que o Estado pode e deve, né, direcionar produtivamente ou fazer, inclusive, com que o país atinja uma posição melhor na hierarquia de moedas, por exemplo, como eu vejo que a China vem fazendo, né? A China é o exemplo clássico assim do momento, mas eles, por meio de uma política ativa, tanto do desenvolvimento industrial quanto da intervenção no mercado monetário, eles estão se blindando e alcançando posições diferentes na hierarquia de moedas para ter mais soberania e possibilidade de autonomia. Então, isso também não é uma coisa dada, né? Essa posição periférica. É lógico que, assim, a gente está muito longe, né, de ser a China e tal, mas porque a gente deixou chegar nessa situação. Então, o que eu acho importante, assim, é que a maioria dessas críticas que eu vejo vindo por parte da ortodoxia, elas, na verdade, evidenciam o quanto que a austeridade, o neoliberalismo, a retirada do Estado da economia deixou a gente mais frágil para ter qualquer autonomia de política monetária e fiscal. Então, não acho que invalida a MMT, pelo contrário, entendeu? Mostra para a gente que, além de intervir monetariamente, a gente precisa também de um direcionamento produtivo. Me estendi um monte, né? É porque eu acho que fica tudo ligado, eu não consigo responder só uma pergunta. Eu acho que você entrou um pouco na quarta questão, mas eu vou fazer ela caso você queira adicionar alguma coisa. Que é como a MMT aborda a questão da hierarquia monetária, se formos pensar principalmente nas dificuldades de atingir a conversibilidade de moedas como o real. Sim. Eu acho que eu entrei bastante nisso, mas essa questão, né, da moeda, ela tem que ter as três funções plenamente funcionando no mercado internacional para ela estar no topo dessa hierarquia, né? E os países da periferia, eles não têm essa função de serem uma moeda de troca internacional, né? De serem líquidos internacionalmente. Então, eles precisam sempre dar esse prêmio em juros.
E aí, na verdade, isso é quase uma chantagem, né? Uma especulação, são movimentos especulativos apenas, também não são esses investimentos que vêm de fora por conta de juros, eles também não vêm para ficar. Então, eu também acho que a gente tem que pensar em controle de capitais, que é uma coisa que a China, né, pegando o exemplo de novo, faz um monte, e existe também esse mito ortodoxo e tal, de que não, na verdade, tudo tem que ser livre, a gente não pode intervir em nada, porque aí você espanta os investimentos, enfim. E eu acho que na verdade, é o oposto. Lógico que a gente tem que ter cautela quando faz essas coisas, porque, na verdade, os movimentos são especulativos e a gente tem que ver como eles vão reagir. Mas, infelizmente, a gente fica refém disso. A gente tem que aumentar nossa taxa de juros para compensar essa posição na hierarquia de moedas e essa falta de liquidez internacional. Então, eu acho que a gente tem como pensar mecanismos de controle de capital para não ficar tão refém desses movimentos e, para além disso, pensar essa questão produtiva e de desenvolvimento de mais longo prazo, de como a gente pode se inserir melhor nesse sistema monetário internacional. O Keynes, né, já defendia outra coisa que eu acho muito difícil de acontecer por questões políticas, né, que é essa ideia de um sistema internacional único. Talvez a professora Simone, não sei se ela quer falar a respeito, mas eu vejo que parece que não, né? Que se intensifica essa disputa das moedas internacionalmente. Com a globalização e com a financiarização, parece que se intensifica isso. Talvez a China tome agora um pouco o lugar dos Estados Unidos nessa hierarquia, mas não existe previsão ou possibilidade à vista de não haver essa disputa, né? Ser uma coisa única onde a gente possa ter autonomia real de política. Eu vou passar para a quinta, então. Não sei se a Simone quer agregar. Não, eu só uma pequena mensagem. Eu também concordo muito com o que a Isabela falou. E, às vezes, no debate, a gente caricaturiza, né, algumas posições. É uma estratégia nos debates que a gente faz e nem sempre elas ajudam, tá? Então, às vezes vem com essa ideia, né? Ah, tá, então com a MMT está tudo resolvido. Não está nada resolvido. Né? Nem para os países centrais, nem para os países periféricos. Mas tem uma mensagem que deriva da MMT, que é a seguinte, né? Há mais policy space do que a gente imaginou que houvesse. Né? Há mais policy space do que a gente imaginou que houvesse. Investigando bem as coisas, investigando como que os bancos centrais trabalham, investigando e observando que as taxas de juros elas são determinadas exogenamente pelo Banco Central com vistas a manter a taxa de inflação. É isso que acontece. A taxa de câmbio está lá flutuando, mas a nossa taxa de juros, né, está aí determinada pelo Banco Central. Observando isso e trabalhos como esse que você mencionou, Isabela, né, da Carolina Jorge, do Pinkusfeld, eles mostram isso, tentam detalhar isso para a economia brasileira, né, fica um pouco mais, enfim, clara essa mensagem. Há mais policy space macroeconômico do que a gente achou que tinha. Isso não é pouco, mas nem de longe isso é tudo. Há todo mais para ser feito, né? Há política industrial para ser feita, há política de emprego para ser feita, né? Há um conjunto de estratégias no caso das economias periféricas e tal, né? Para que nós possamos nos elevar relativamente à posição em que nós estamos hoje e conseguir, né, uma posição melhor aí na hierarquia internacional, tá? É só isso. Tá bom. Na verdade, eu não vou fazer a pergunta 5 e 6, porque acho que vocês responderam bastante e o tempo a gente já está bem ultrapassando. Então, eu vou partir para as perguntas que mandaram. Eu separei 3 que eu achei as principais aqui. Que teve várias perguntas até, gente. Tem bastante gente assistindo.
Mas a primeira pergunta é: em casos como Argentina, Venezuela, Brasil antes do FHC ou Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, onde a moeda não tinha credibilidade nenhuma, qual seria o papel das instituições nesse caso? Desculpa, eu não ouvi os países. Calma. Calma. Argentina, Venezuela, Brasil antes do Plano Real, né? Ah, sim. E a inflação nesses casos estava descontrolada pelo excesso de moeda. Eu acho que eu posso responder e depois, se tu quiser complementar. Bom, então, todos esses casos, até onde eu sei, eles estão fora do que a DMM ou a MMT coloca como possibilidade de soberania, né, total, porque a Argentina é uma economia dolarizada, né? Inclusive, eu estava até estudando um pouco sobre isso, na verdade, porque eu achava que foi uma dolarização por conta da hiperinflação, mas, na verdade, eu achei que era uma dolarização informal apenas, mas eles se dolarizaram, eles permitiram isso, né, que determinados contratos internos fossem sendo feitos com base no dólar, e isso é justamente o que vai de encontro ao que a MMT fala, né? Porque os contratos e os impostos, eles são o principal meio de você estabelecer uma moeda soberana. Então, a Argentina, até onde eu sei, permitiu que ocorresse uma dolarização. Então, não tem como relacionar essa hiperinflação ao que a MMT fala. A Venezuela também, por conta da questão produtiva, é muito dependente apenas da commodity, né, do petróleo. Então cai naquela situação que a gente falou, mesmo o Brasil hoje, né, se você for ficando muito dependente de determinadas commodities, se você não se diversificar, aí você tenta expandir a base monetária, emitir moeda, e você não vai ter como suprir essa demanda, realmente corre um risco grande de inflação. O Brasil, antes do Fernando Henrique, a mesma coisa, a gente tinha dívida externa, né, muito, muito elevada, e não tinha liquidez para pagar isso, não tinha liquidez internacional, e então também não cai não cai na soberania, porque a gente está falando de dívida externa, como a Simone falou, tem uma diferença grande entre dívida interna e externa, que tem que ficar bem clara desde o começo. A Alemanha também, após a Primeira Guerra, que eu saiba, ela buscou emitir moeda para monetizar uma dívida externa de guerra. Então, também dívida externa, né? Então, eu acho que é isso, gente. Várias críticas que a gente vê, na verdade, parece que assim, não estão não estão contemplando o que a própria MMT diz, né? Então, eu acho que quando a gente fala de dívida, tem que estar bem claro que a gente está falando de dívida interna, tem que estar bem claro que a gente está falando de estados soberanos que emitem essa própria moeda. Posso tentar agregar aqui um pouco? Claro, pode agregar. Eu vi aqui, tem algumas perguntas no chat, né? Acho que tem uma outra pergunta aqui também sobre a questão da inflação ou da deflação, né? Eu acho que eu poderia, enfim, enunciá-la da seguinte forma, né? Qual é a teoria da inflação dentro da MMT? Né? A teoria da inflação da MMT, ela é uma teoria de inflação de demanda, tá? Então, se houver um excesso de gastos relativamente à quantidade de recursos disponível, recursos reais disponíveis, tá? Então, os preços
tendem a começar a subir. Tá? Um excesso de gastos do governo pode causar isso? Pode. Tá? Por isso que nós falamos aqui antes que há limites para a expansão desse gasto na MMT. Né? E eu me lembro de ter falado na minha apresentação que um déficit ou um superávit, eles não devem ser avaliados em si, mas eles devem ser analisados relativamente a outros indicadores da economia, por exemplo, o nível de crescimento, o nível de produto e a inflação. Se a inflação está se acelerando, tá? Em princípio, os gastos, né? Então, eu quero insistir nessa ideia, porque as pessoas dizem a emissão, eu vou dizer, os gastos do governo que criam moeda, tá? Não tem paraquedas, gente, tá? Os gastos do governo que criam moeda, eles devem ser reduzidos anticiclicamente, tá? Nós podemos sofisticar essa teoria da inflação, podemos e devemos. Alguns autores, eles adicionam, né? Enfim, olha, tem outros elementos que, além da questão de custos, também explicam o comportamento da inflação, por exemplo, as expectativas. Tá? Então, não é essa inflação, do ponto de vista da MMT, não é uma inflação friedmaniana, né? Caiu muita moeda do céu, então vai todo mundo comprar, e aí agora não vai ter bem serviço para todo mundo, os preços começam a subir para ajustar a quantidade de bens e serviços disponíveis relativamente à quantidade de moeda. Tá? Não. Muitos desses casos de hiperinflação, eles acontecem porque há uma restrição tão grande na capacidade produtiva, quer pela guerra, né? Quer pela destruição das condições de produção, quer pela necessidade de pagamentos de reparação, né, de guerra. No caso da Alemanha, né, ela teve que dedicar uma grande parte daquilo que ela produzia no pós-guerra, ela tinha que pagar para outros países a título de reparação de guerra. Né? Então, é como se você pegasse uma parte da sua estrutura produtiva e ou destruísse ou mandasse os seus produtos para, enfim, né, aquilo que você produz para um outro país. Pronto, aí você vai ter, né, naturalmente, uma questão de inflação, porque você chegou ao limite da sua capacidade produtiva, que ela foi reduzida artificialmente, tá? Quer porque você teve que exportar uma parte do recurso, quer porque você teve que pagar, né, a título de reparação. Então, mas isso é uma situação muito excepcional. Né? Hiperinflações, elas são situações muito excepcionais. O caso brasileiro, por exemplo, dos anos 80 e 90, é um caso que tem a ver, na sua origem, com o nosso problema do endividamento externo, né? Que depois causou uma maxi desvalorização. Nós tivemos também que fazer um ajuste para... Né? O câmbio era controlado à época, tivemos que fazer um ajuste para poder fazer frente aos compromissos internacionais no momento em que o mercado externo estava fechado. Então, era tudo uma outra situação, né, que explica o que aconteceu nas origens da inflação do Brasil nos anos 80, que depois ela foi se tornando uma inflação inercial, digamos assim, tá? Ou que se alimentava pelas expectativas. E vejam que nenhum plano convencional conseguiu reduzir a inflação no Brasil. Né? Era, não, vamos reduzir o gasto público, vamos enxugar a moeda, então não, nada disso funcionou. Né? Foi um plano, na verdade, que atacava o componente expectacional dessa inflação, tá? Que acabou ajudando. Então, essa preocupação com a inflação é uma preocupação importante, mas, de novo, os casos de hiperinflação eles são muito raros no mundo e não é verdade que a MMT não se preocupe com isso. Um sinal de aceleração da inflação, tá? É um sinal de alerta. Né? De onde vem essa aceleração da inflação? Ela, de fato, vem de um crescimento muito grande da demanda, né? São os setores que o governo está ativando que estão respondendo inflacionariamente. A gente não vai ter tempo de entrar nisso agora, né? Mas a própria prescrição de política mais cara, né, ao MMT, que é o empregador de última instância,
ele se coloca como uma preferência relativamente à simples expansão de demanda agregada, porque ele seria esse programa de empregador de última instância ou de garantia de emprego, ele seria mais eficiente para garantir o pleno emprego, sem que antes disso você leve a uma aceleração inflacionária, porque ele focalizaria mais os gastos. Tá? Então, tem uma avenida aí para a gente discutir, tem vários elementos para agregar, antes que as pessoas possam ficar, enfim, absolutamente apavoradas com os riscos de hiperinflação, cujos casos merecem ser mais bem avaliados nas suas particularidades. Tá. Gente, eu vou parar por aqui, porque a gente já se estendeu bastante. Mas eu queria agradecer a participação das duas aqui na mesa. E não sei se alguma de vocês quer fazer alguma consideração final antes de encerrar. Eu gostaria. Pode. Não, eu queria agradecer, muito obrigada. Estava nervosa, não sei se eu consegui passar direito. Eu anotei 1 milhão de dados, não falei nenhum, mas enfim. Acho que é um debate que veio para ficar mesmo, por isso que eu escrevi o artigo, inclusive, que eu chamei A Hora e a Vez da MMT, porque... E aí eu queria pontuar bem isso, que é o que a professora Simone falou também. Não é que eu ache, eu escrevi esse artigo porque, assim, nossa, a MMT vai salvar o mundo, né? Mas eu escrevi de uma perspectiva política, olhando muito, assim, o debate, né? Tanto aqui, quanto nos grupos e locais de pesquisa, quanto na militância, e principalmente nos Estados Unidos, né? Que é onde esse debate tá bem forte, assim, no Congresso e tal. E eu acho que, por uma questão política... essa vai ser a coisa da vez, assim, né? Por conta daquilo que a gente falou, não tem como esconder mais, já não tinha mais desde 2008, mas como o quantitative easing foi feito para as financeiras, para as empresas, isso ficou meio que escondido. Aí agora a gente estava vindo numa onda de austeridade, onde você tinha, assim, retirada de recursos per capita do SUS. Você tinha internações ocorrendo que poderiam ter sido evitadas por falta de assistência social, por exemplo. Você tinha uma fila de 3,5 milhões de pessoas Bolsa Família. E aí, de repente, veio uma pandemia que afeta muito mais a todos, e tudo bem, uma situação excepcional, mas daí surge o dinheiro, né? Então, no mundo inteiro você tinha ondas de austeridade, isso começou a ficar evidente. Como assim não tinha dinheiro, agora tem. Então, eu acho que politicamente esse debate veio para ficar, mesmo porque os governos já não estavam conseguindo cumprir as metas fiscais por conta daquilo que a gente explica, né? Na verdade, é muito difícil você cumprir a meta fiscal fazendo uma política de austeridade quando você está num momento de insuficiência de demanda, um momento recessivo. Então, assim, Bolsonaro já está pressionando, uma galera ali da equipe da ala militar já está pressionando para que, na verdade, você expanda, emita moeda e faça investimentos. Então, não é que eu acho também que emitir moeda vai salvar tudo. E eu também acho que a gente tem que ter muito cuidado com a questão política da MMT, no sentido de que eu li num artigo da Jacobin, muito bom, que fala assim, a esquerda socialista que estava em ascensão nos Estados Unidos, agora foi toda para a MMT. Tipo assim, a MMT é o novo hype dos jovens de esquerda. E eu acho que a gente não pode, de forma alguma, perder a radicalidade socialista, que é uma teoria de Estado marxista, por exemplo, para trocar isso pela MMT. Não é esse o caso, né? Então, eu acho que isso tem que ser muito pontuado. Como a professora falou, a MMT é uma teoria macromonetária dentro do capitalismo. E eu acho que ela é extremamente importante para desmistificar coisas que estavam sendo faladas até então. Tipo, não tem dinheiro, não temos como afetar a taxa de juros, tudo isso cai por terra. Então, isso é fundamental, isso tem uma força política. Mas eu acho que se daqui a uns anos vierem falar assim, olha lá, vocês falaram que a MMT ia fazer a revolução, ou que, assim, emitir moeda ia salvar tudo e, sei lá, emitiram e
e foram construir uma nova Transamazônica, não sei, porque pode acontecer, né? Então, assim, não é isso que a gente está falando. Inclusive, a professora foi da minha banca de mestrado, né? E eu fiz uma dissertação que era contra a ideia do crescimentismo, que era porque eu sou da economia ecológica, então, na verdade, eu acho que a gente, utopicamente, assim, eu espero fugir da ideia do fugir do capitalismo, né? Mas eu acho que um grande problema dentro do capitalismo é a ideia do crescimentismo, de que tudo está atrelado a crescimento, porque na verdade precisamos expandir a renda média, porque na verdade as pessoas estão subjugadas ao emprego e não pode ter uma melhor distribuição, pode ter outra forma produtiva, então a gente tem que ficar produzindo e crescendo, porque senão todo mundo passa fome. Então, assim, eu quero fugir dessa ideia de forma utópica. E aí, em outro grupo que eu estava, por conta do artigo, me perguntaram, mas como que você escreveu a dissertação anti-crescimento e agora está falando de MMT? E, na verdade, assim, a gente está num momento em que, por mais que utopicamente, né, eu seja socialista, eu vejo que a gente tem que, de alguma forma, superar o Estado, mas isso não quer dizer que eu queira o neoliberalismo, o não Estado do neoliberalismo. Então, assim, a classe trabalhadora atualmente está sem poder de barganha nenhum, né? Está sem o mínimo, e quando você tira toda a assistência social, tira qualquer possibilidade de benefício e de leis trabalhistas mínimas, as pessoas ficam à mercê de aceitar qualquer coisa, né? Então, eu acho que nesse sentido, a MMT, ela dá poder para a gente pleitear o que a gente quer e para a gente não cair nos contos de austeridade e do neoliberalismo e para a gente, inclusive, politicamente, criar uma nova força nesse sentido, né? Não é que eu ache, por exemplo, porque isso é muito da crítica marxista, né? Não tem como implementar o programa de garantia de emprego, né? Que é uma grande bandeira do MMT por conta da necessidade do capitalismo de exército industrial de reserva. Eu realmente acho que não, acho que seria uma briga tão grande você implementar um programa de pleno emprego, mas o próprio fato de desnudar que isso seria possível, mas as pessoas não querem, por uma questão política, é super importante, né? Então, eu acho que a gente tem que bater nessas teclas todas até o fim, para deixar claro que, na verdade, as questões são políticas. Então, eu acho que ela pode ser muito interessante e disruptiva e trazer novas possibilidades e novos horizonte do debate. Exato, e um poder de barganha maior para a classe trabalhadora. É isso nesse sentido que eu escrevi a respeito e que eu estou estudando. Tá bom, então. Então, eu vou encerrar aqui. Só para fazer uma propaganda da Semana da Economia, que hoje a gente divulgou um podcast no Spotify sobre neoextrativismo, para quem quiser assistir. E para seguir no @Semana da Econo no Twitter e no Instagram. Maria Virgínia, posso fazer só uma sim, claro. Não, é porque acabamos falando no finalzinho sobre a política de garantia de emprego e ontem, fazer uma propagandinha também, né? A professora Pavlina Tcherneva, que é uma grande referência nesse debate de garantia de emprego, fez um webinar no Instituto de Economia, eu acredito que ele já esteja no canal do IE, tá? O vídeo já está no canal do IE, ela fez um lindo seminário sobre garantia de emprego, só para retomar o fiozinho do que a Isabela falou, né? Nós estamos discutindo nos marcos do capitalismo, mas nós podemos avançar muito, muito relativamente àquilo que temos, né? As utopias de cada um são as utopias de cada um, eu acho que a gente sempre tem que almejar uma sociedade melhor, tá? E a gente tem como fazer isso, não há nada de natural dentro da economia que nos impeça de chegar nesse ponto. Então, a gente tem que procurar esclarecer, né, pontos que parecem, digamos, obscuros no debate. Há muito para a gente avançar aí. Tá bom? Tá bom. Foi um prazer estar aqui com vocês duas.